do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Senhor olhe por nós e que Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Eu fiz um primeiro vídeo falando sobre ciência e fé, não é? Só que como esse é um assunto bastante vasto, então hoje nós faremos um segundo vídeo, tá? Explicando essa questão entre a ciência e a fé. E provavelmente eu farei também um terceiro vídeo, tá? Porque é um assunto muito... tem muitos assuntos que englobam isso. Então, eu expliquei no primeiro vídeo que não há oposição entre a ciência e a fé. Tem gente que pensa assim: se eu começar a estudar, se eu for um cientista, eu não vou... vai contradizer a fé. Não. Quem que nos deu inteligência para pesquisar? Foi Deus. Então, gente, a fé e a ciência, elas não são opostas, tá? Infelizmente, tem alguns cientistas que querem ser Deus e usam a ciência para o mal. Mas isso não quer dizer que a ciência seja ruim. Pelo contrário, se fosse ruim, a gente não tinha os avanços que nós temos hoje. E a ciência, ela ajuda a fé, não é? Ela ajuda a compreender melhor a fé. Entendeu? Então a Igreja sempre usou a ciência, né? Tá certo que antigamente a Igreja errou muito, porque interpretava a Bíblia cientificamente. Isso é errado, isso eu já falei no primeiro vídeo, não vou voltar nisso. Hoje eu quero colocar o quê? Os cientistas, alguns ateus, tá? Mas também houveram muitos cientistas cristãos, tá? Então eu quero colocar aqui para você ver que nem todo cientista é ateu. Nem todo cientista usa a ciência para o mal. Tá? E também que foi a Igreja Católica quem sempre valorizou a ciência, sempre valorizou a música, a educação, né? Então, porque se diz que a Igreja não, que a Igreja nunca foi a favor das pessoas pensarem, para que a Igreja pudesse dominar as pessoas. Gente, isso é de uma ignorância religiosa e histórica tão grande que eu quero colocar isso aqui. Mais uma mentira que eu vou provar aqui hoje. Que a Igreja não proibia o povo de pensar. Claro que a Igreja cuidava para que, né, as pessoas não, vamos dizer assim, interpretassem a Bíblia de forma errada. Entendeu? Mas a Igreja não proibia as pessoas de desenvolver, né, científica, tecnologicamente, nada disso. Nós vamos provar tudo isso hoje. Antes de eu começar a falar sobre o vídeo de hoje,
eu quero indicar para você um livro. Eu sempre gosto de indicar livros, porque se às vezes você quiser aprofundar, como aqui eu não tenho como aprofundar, então hoje eu quero indicar para você o primeiro livro que eu comprei para estudar a fé católica, já há muito tempo. Né? Quando eu comecei a estudar a fé católica, esse foi o primeiro livro que eu comprei. E eu devorei esse livro, eu gostei tanto que eu já devo ter lido esse livro aqui umas quase 10 vezes. Eu acho que eu já li ele umas 10 vezes, de tanto que eu gostei desse livro. Todo católico precisa ter esse livro, gente. Ele aborda de tudo, inclusive esse assunto que nós vamos abordar hoje. O nome do livro é Por que Sou Católico? Olha só, Por que Sou Católico? Gente, esse livro tem que ser livro de cabeceira do católico. Por que nós somos católicos? Entender? Por quê? Porque minha família é? Não. Eu não sou católico porque minha família é, não. Por que a gente deve ser católico? Entendeu? Então, gente, aqui o livro ele aborda toda a doutrina católica, o que a igreja acredita, quais são as bases, os fundamentos da nossa fé. E tem um capítulo aqui que fala sobre o tema de hoje, a ciência. Está aqui na página 117. Tá? Eu vou até mostrar para você ver. Página 117. Ó, a igreja respeita e utiliza a ciência. Ó, a igreja católica respeita e utiliza a ciência. Então, a Igreja Católica, ela não é contra a ciência, pelo contrário, nunca foi, nunca será. Tá? A Igreja, eu já falei isso aqui, vou repetir. Tá? Para canonizar um santo, a Igreja exige 2 milagres. É a ciência que tem que dar o aval, se é milagre ou se não é. Tá? Nossa Senhora está aparecendo. A igreja vai lá e manda um cientista, não é só a igreja. O bispo tem que dizer se é verdadeira e os cientistas para ver se não é fraude, porque ocorrem muitos milagres nas aparições de Nossa Senhora, são verídicos. Então o cientista vai lá. Né? O Santo Sudário, a igreja entregou para os cientistas pesquisar. O véu de Verônica, a igreja entregou para os cientistas. O milagre de Lanciano, que a hóstia virou carne, está lá até hoje. A igreja entregou para os cientistas. Então a igreja não tem medo da verdade. Não tem medo. Vários padres foram cientistas na história da igreja. Vários. Por exemplo, foi o padre Georges Lemaitre, que era belga, que descobriu, por exemplo, o Big Bang. Que já foi provado cientificamente que é verdade. Né? Como que surgiu o universo? Através daquela partícula chamada bóson de Higgs, que foi um outro cientista que descobriu. Tá? E o padre Georges Lemaitre, ele era amigo do Einstein, que eu vou falar do Einstein aqui hoje. Entendeu? Então, gente, a igreja sempre valorizou a ciência, ok? Então, ciência e fé não são inimigas, são irmãs, ok? Então, a igreja ela utiliza a ciência para entender melhor a revelação, ou seja, a Bíblia e a tradição. Então, por isso que a igreja estuda, né, arqueologia, paleontologia, para entender melhor as páginas da Bíblia. Entendeu? Então, a igreja não interpreta a Bíblia ao pé da letra, como os nossos irmãos protestantes, que nós respeitamos. Mas os nossos irmãos protestantes, eles interpretam a Bíblia ao pé da letra, fundamentalista. Acham que, né, a Bíblia aconteceu exatamente aquilo ali. Não, tem muita coisa que é simbólico. Não é? Então a igreja utiliza também a ciência para poder entender isso. Ok? Então a gente não pode, por exemplo, o Gênesis, o Apocalipse, tem muita coisa ali que é simbólica. Né? Não podemos interpretar ao pé da letra. Ok? Então, gente, a igreja utiliza sim a ciência para entender melhor, ok? Ó, a igreja sempre, né, deu valor à educação, às artes, à música, às letras, às ciências exatas, biológicas e humanas. Quando o Império Romano desabou, no ano 476 com os bárbaros, não é?
Quem que ficou de pé sustentando? Foi a Igreja Católica. Isso ninguém fala. Você não vai ver isso nas universidades. Você acha que eles vão falar bem da igreja? Claro que não. Se for para falar mal, eles falam, mas para falar bem, ninguém fala. Então, quando o Império Romano caiu, desabou, a única coisa que ficou de pé foi a Igreja Católica. Mais nada. Tudo foi arrasado. Tudo. Não é? Só a igreja que ficou de pé. Então, a igreja aí começou a sustentar a civilização ocidental. Entendeu? Aí nasceram, então, as primeiras... a igreja foi fundando. Ao lado de cada igreja havia, por exemplo, uma escola. Então a igreja fundou as primeiras escolas, não é? Os conventos católicos, as casas de misericórdia. Por que todo o asilo, hospital tem nome de santo? Foi os santos que fundaram as primeiras Santa Casas, hospitais, né? Tudo era sustentado pela igreja, gente, não é? Começou quando? Com São Bento. São Bento é do ano 480 a 547. Eu fiz um vídeo já sobre São Bento. Então você deve ler sobre a vida dele. Então foi um grande homem. Não é? Então começou as escolas com São Bento. Ok? Os chamados beneditinos. Não é? Eles protegeram a cultura do povo, né? Aqui, gente, aqui da Idade Antiga ainda. Aqui já a Idade Antiga foi até o ano 476. Aí depois começou a Idade Média. Por isso que o povo não gosta da Idade Média. Por quê? Por causa da igreja. Fazer o quê? Não é? Graças à igreja começou a se estudar filosofia. Não é? Por exemplo, os clássicos gregos e romanos, Vigílio, Platão, Aristóteles, Romero, Cícero, Tito Livro e etc. Então a igreja começou a fundar as escolas e lá se estudava filosofia. Não é? Então, olha, como é que a igreja era contra as pessoas pensarem? Olha aí, mais uma mentira que eu estou falando para você. Estou acabando aqui com todas essas mentiras que o povo fala. Que a igreja era contra o povo pensar, que a igreja oprimia o povo. Nada disso. Foi a igreja que fundou as escolas para o povo estudar filosofia. Não é? A partir do século X, o povo católico começou a construir as grandes e belas catedrais. É só você ver lá na Europa. Por que as igrejas lá da Europa são gigantescas? Não é? Por causa disso. Né? E ao lado da igreja tinha o quê? Do lado tinha as escolas para o povo estudar. Estudar filosofia, né? E teologia. Entendeu? Fruto da fé e da ciência. Era a homenagem a Deus. Construir para a glória de Deus. Olha aí, tá vendo? Então, gente, antigamente, por que se construíam igrejas grandes? Para homenagear a Deus. Para Deus a gente tem que dar sempre o melhor. Por que para Deus a gente tem que dar sempre o pior? Ah, mas a igreja católica, né, faz igrejas grandes, luxuosas, entendeu? Não é tão luxuosa quanto era o templo dos judeus. Vai lá ver como é que era no Antigo Testamento lá, né, quando Deus mandava fazer lá, Deus mandava revestir de ouro. As nossas igrejas não eram de ouro. Então, gente, para Deus a gente tem que dar o melhor. Por que para Deus tem que ser sempre o pior? Entendeu? Não, para Deus tem que ser o melhor. Então, na Idade Média, tinha essa mentalidade. Não, para Deus nós vamos construir o melhor, não o pior. Por isso que aquelas grandes igrejas lá da Europa, da Idade Média. Entendeu? Olha só, a igreja fundou as primeiras universidades. Olha aí. Tá? Tem o nome delas aqui. Ó, são elas: Bolonha, Pádua, Sorbonne, Coimbra, Oxford, Praga e muitas outras. Foi fundada pela Igreja Católica. Mas ninguém fala isso. Hoje, as universidades estão falando mal da igreja, mas não sabe que foi a igreja quem fundou. As primeiras universidades na Idade Média, século X. Entenderam, gente? Você sabe disso? Aposto que poucos, se bobear, até os católicos não sabem disso. Mas agora você está sabendo. E você fica aí metendo malho na igreja.
Só existia igreja católica nessa época. Me mostre, igual eu estou provando para você aqui, não é? O que a igreja fazia na Idade Média, me prova que existia outra igreja nessa época, e o povo ainda fica perguntando, será que a igreja católica é a igreja de Cristo? Ué, se não é a igreja católica, é qual? Se só existia ela. Aqui, estou provando para você. Na época a igreja fundou as escolas, as universidades, fez as catedrais, você não vê falar em outra igreja, não sei, igreja católica. Século X. Não é? Então, isso aí ninguém fala. Não é? Então, gente, para quê? Para que o homem pudesse também estudar não só as coisas de Deus, mas também as ciências humanas também. Então, gente, como é que a igreja é contra a ciência? Como é que a igreja é contra tudo isso? Claro que não, é uma mentira. Agora, infelizmente, houveram cientistas que usaram a ciência para o mal. Aí não é culpa da igreja. Fazer o quê? Porque o cientista, gente, é aquele que mais devia louvar e bendizer a Deus. Por quê? Deus deu a ele a inteligência para ele pesquisar. Eu não estou falando só das coisas de Deus, não. Até mesmo, né, um cientista normal, vamos dizer assim. Entenderam? Então, o cientista, ele é que tinha que mais louvar e bendizer a Deus. Por quê? Porque ele está ali pesquisando e muitas vezes ele encontra sobre as verdades que está até na Sagrada Escritura. Entenderam? Mas infelizmente, por causa da soberba de alguns, muitos não aceitaram Deus e viraram ateus. Fazer o quê? Existe fazer o quê? Entendeu? Olha que bonito. O cientista deveria ser o primeiro a dobrar os joelhos e curvar a cabeça para adorar e servir aquele que é, ou seja, Deus. Por quê? Quem deu inteligência para eles pesquisarem? Foi Deus. E eles depois alguns viram as costas para Deus. Fazer o quê? Paciência. Ok? Que criou todos os seres do nada. Assim fizeram muitos grandes cientistas católicos. Então agora eu vou colocar aqui alguns cientistas que acreditavam em Deus. Então nem todo cientista é ateu. Não. Houveram muitos cientistas que tinham fé, que acreditavam em Deus. Entendeu? Então eu quero colocar aqui alguns para você ver que eu não estou mentindo. Entendeu? Depois eu quero colocar também alguns que eram ateus, que não acreditavam, né, em Deus. Fazer o quê? Mas eu quero falar primeiro daqueles que acreditavam em Deus, não é? Que eram cristãos, ou até mesmo não eram cristãos, mas acreditavam em Deus. Como Einstein, por exemplo, que eu vou falar dele aqui. Então vamos lá. O primeiro deles foi Max Planck. Você já deve, se você está estudando aí na universidade, você já deve, a maioria desses homens aqui você já deve ter ouvido falar. Algumas vezes você já deve ter ouvido falar, mas eu tenho certeza que não falaram para você que eles eram cristãos ou acreditavam em Deus e eram cientistas. Né? Então, talvez você já ouviu falar, mas não sabia que eles tinham fé. Eram cientistas, faziam suas pesquisas, mas acreditavam em Deus e frequentavam a igreja. Não é só acreditar em Deus, eles frequentavam a igreja. Porque o povo hoje, o que o povo hoje fala? Né? Deus sim, igreja não. Eu acredito em Deus, mas eu rezo em casa. Que coisa, nada disso. Para que Jesus fundou a igreja então? Para deixar lá de enfeite? Claro que não. A igreja é o corpo de Cristo. Entendeu? Então, já falei sobre isso. Então, o Max Planck, que nasceu em 1858 e morreu em 1947, foi prêmio Nobel de Física em 1918, pela descoberta do quantum de energia. Olha o que ele falou, palavras dele. Tá? O impulso do nosso conhecimento exige relacionar a ordem do universo com Deus. O que ele está dizendo? Que as nossas pesquisas têm que nos aproximar de Deus e não afastar. Porque, gente, o universo sem Deus não tem explicação. Como é que você pode explicar o mundo sem Deus? Não tem como explicar. Gente, alguém fez esse mundo. Mas as pessoas preferem atribuir, né, ao acaso, que eu vou falar daqui a pouco, a falar o nome de Deus. Por quê? Porque aí tem que se comprometer. Eu não acredito no ateísmo, já falei sobre isso aqui. Eu não acredito que ninguém seja ateu, mas é conveniente ser ateu.
Então esse homem, que era um homem cientista, pesquisava, mas acreditava em Deus. Então ele falou, é impossível, através do nosso conhecimento, eu que sou pesquisador, né, não, a gente não reconhecer que foi Deus quem fez isso tudo. Entendeu? Outro, Andrés Millikan, 1868, morreu em 1953. Prêmio Nobel de Física em 1923, pela descoberta da carga elétrica elementar. Olha o que ele dizia. A negação de Deus carece de toda base científica, tá vendo? Então não existe ateísmo. As pessoas, é conveniente para elas ser ateu. Porque, gente, até mesmo quem é cientista vai dizer que é ateu para quê? Por causa da sua própria conveniência. Mas não tem explicação o mundo sem Deus. É o que ele está falando. Entendeu? Então a própria ciência, claro que a ciência não vai provar Deus. Claro que não vai. Entendeu? Mas por que ele está dizendo que não pode se negar a Deus? Por quê? Porque o mundo, gente, não tem explicação sem Deus. Entendeu? Outro. Antônio Henri Becquerel. Esse eu não conheço, tá? Mas foi um cientista que nasceu em 1852 e morreu em 1908. Prêmio Nobel de Física em 1903. Descobridor da radioatividade aí. A radioatividade que é usada hoje para combater o câncer. Olha o que esse cientista falou. Foram as minhas pesquisas que me levaram a Deus. Olha o que ele falou, hein? Um cientista que descobriu a radioatividade para o tratamento contra o câncer, que muita gente hoje utiliza. Entenderam? Olha o que ele falou. As minhas descobertas me levaram até Deus. Quanto mais eu pesquisava, mais eu fui tendo fé em Deus. Entenderam? Então, ele deve ter tido contato com muita gente doente, com muita gente com câncer. O trabalho dele deve ter ajudado muito, ele que descobriu a radioatividade, e ele deve ter visto muita gente ser curada, porque Deus cura pela medicina. É outra coisa por isso que eu falei, que a gente não pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. Não é? Muitas vezes, gente, Deus cura pela medicina. Deus não cura só pela fé, Deus cura também pela fé, claro. Mas nem todos serão curados pela fé. Muitas vezes Deus vai te curar pela medicina. Por isso que ele está dizendo aqui. Então por isso que Deus deu inteligência ao homem para ele pesquisar o remédio para você tomar. Porque tem gente que faz, igual na Covid aí, teve uma pessoa, conhecida minha, que eu conheci, falou, eu não vou tomar vacina porque Jesus vai me proteger. Morreu. Por quê? Porque frequenta essas seitas de hoje, que acha que Deus vai curar tudo, que Deus é um bruxo, que acha que Deus vai fazer um passe de mágica que vai curar todo mundo. Meu amigo, Deus cura pela medicina, Deus cura pelo remédio, vá tomar remédio. Entendeu? Se você fez uma oração, você está doente, você fez uma oração, Deus te curou, amém, aleluia. Mas isso não é regra para todo mundo. Deus não vai curar todo mundo pela fé. Por isso que Deus deixou o remédio, para o pesquisador pesquisar para você tratar. Entendeu? Então Deus cura pela medicina também. Pelos cientistas, pelo médico. A medicina vem de Deus, os remédios vêm de Deus. É Deus quem fez. É o homem que fez, mas é Deus que dá inteligência para o homem. Entendeu? Aí depois fala do Einstein. O Einstein, ele não era católico, nem cristão. Ele era judeu, mas acreditava em Deus. 1879, morreu em 1955. Judeu. Prêmio Nobel de Física em 1921, pela descoberta do efeito fotoelétrico. Olha o que o Einstein disse. Quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. Olha só. O universo é inexplicável sem Deus. Ele era amiguíssimo do padre George Lemaître, que descobriu o Big Bang. É só você ver aí, pesquisar, você vai ver. O Einstein também acreditava no Big Bang. O Einstein era judeu. E era amigo do padre, que era cientista, que descobriu o Big Bang. Entendeu? Então, olha só como é que os cristãos e os cientistas na época, eles pesquisavam até juntos. Entendeu? Sobre a origem do universo. Como que o universo começou.
que foi Deus quem fez? Isso aí, claro, está lá na Bíblia. Agora, como que começou o universo, isso aí não é a Bíblia que vai dizer. Isso aí, gente, eu vou falar no terceiro vídeo. Eu vou fazer, se Deus quiser, um terceiro vídeo, eu vou explicar tudo isso. Algumas coisas que o povo atribui à Bíblia, sendo que não é a Bíblia. Existe vida fora da Terra? Não é a Bíblia que vai dizer isso, é a ciência. Então isso tudo vai ser um terceiro vídeo que eu vou fazer, se Deus quiser. Vamos aqui continuar nos cientistas, ok? Então, olha o que ele falou. Quanto mais eu acredito na ciência, mais eu acredito em Deus. Então, ciência e fé não tem nada, não tem oposição. Você pode ser um cientista, pode pesquisar e pode ser um homem de fé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Irving aí é difícil falar. Choron, não vou saber falar o nome dele. 1887 e 1961, Prêmio Nobel de Física em 1933 pelo descobrimento de novas fórmulas de energia atômica. Olha o que ele afirmou. Ele não falou, ele afirmou. A obra mais eficaz, segundo a mecânica quântica, é a obra de Deus. Olha aí, tá vendo? Ou seja, o universo. O que ele está dizendo? O universo não se explica sem Deus. Entender? O próprio Voltaire, racionalista e inimigo da fé católica, foi obrigado a dizer: o mundo me perturba e não posso imaginar que este relógio funcione e não tenha tido relojoeiro. Não sei se você entendeu o que ele falou. Eu tenho meu relógio aqui. Alguém fabricou esse relógio. Ele não apareceu aqui na minha mão. Eu fui lá, comprei, mas alguém fabricou ele, o relojoeiro. É o que ele está dizendo. O mundo teve alguém por trás. É o que nós chamamos de Deus. Como é que o universo vai se formar por ele mesmo? Ele não tem poder para isso. Ele é uma criatura. Então, gente, é uma inteligência que nós chamamos de Deus. Que tem um poder infinito. Entenderam? Esse é difícil. Eddington afirmava convicto que nenhum inventor do ateísmo foi pesquisador da natureza. Olha aí, então, o que ele está dizendo? É só você olhar para a natureza e você vai ver Deus. É isso que ele está dizendo. Aquele que olha para a natureza e não enxerga Deus, está cego. Entendeu? Não só o pesquisador, mas qualquer um de nós. Entendeu? Agora, houveram também alguns cientistas, infelizmente, que atribuíram ao acaso toda a criação de Deus. Por exemplo, o Darwin. Só vou citar um exemplo aqui. Né? Por que o pessoal hoje não acredita na teoria da evolução? Porque confunde a evolução do Darwin com a evolução que a igreja acredita. Houve uma evolução, mas não a que o Darwin acreditava. O Darwin era ateu. Ele acreditava que a matéria ela evoluía por conta própria. Não, a matéria não tem como evoluir por conta própria. Deus é quem guiou essa evolução a ponto de criar ali uma alma imortal. É o que nós vemos lá no Gênesis. Gênesis 2. Aquele bonequinho de barro que Deus soprou é o quê? É a evolução que chegou no homem e ali Deus colocou ali uma alma que é criada diretamente por Deus. Ninguém consegue clonar um ser humano, como eu já expliquei na última aula. Porque você pode clonar um corpo, mas a alma vem direto de Deus. Por isso você não pode fazer aborto. Porque no momento da concepção, Deus coloca ali uma alma humana que nunca existiu. Então, gente, infelizmente houveram muitos cientistas ateus, que eu vou colocar o nome deles depois no final, tá bom? Que atribuíram ao acaso, né, a criação de Deus. Principalmente na época do comunismo, na União Soviética. Entendeu? Os cientistas da época do comunismo falavam que a vida se originou por ela própria. Entendeu? Como se a gente pudesse dar a vida a nós mesmos. Não tem como. Para quê? Para poder negar, né, Deus, para poder não pronunciar o nome de Deus. Infelizmente. Isso, gente, na época do comunismo lá na União Soviética, na Rússia, né, e em outros países onde infelizmente acontece até hoje. Aquele ateísmo lá na China, na Coreia do Norte, Cuba, não é? Infelizmente. Os cientistas que se dizem materialistas querem substituir Deus pelo acaso.
como se este fosse inteligente, capaz de programar alguma coisa. Então, até parece que o acaso vai poder programar alguma coisa. Não. Tudo na vida a gente tem que ter uma inteligência por trás. Não é? Até mesmo na nossa vida humana. Não é verdade? Tudo que essa camisa aqui alguém fez. Não é? Tudo na vida, gente, tem alguém por trás. Entendeu? Infelizmente, mas eles não conseguiram chegar a esse outro doutor Adolf Buchmann, prêmio Nobel em Bioquímica. Olha só o que ele falou. Com os átomos de 1 bilhão de estrelas, o acaso não conseguiria produzir sequer uma proteína útil para o ser vivo. Então o acaso não tem poder para gerar uma vida. Então quem é? É Deus. Entenderam, gente? Outro. O acaso é cego, não pode criar nada. Tudo que existe fora do nada é obra de uma inteligência. Quem falou isso foi o Dr. Edward Collin, biólogo americano, afirmava aos seus discípulos o quê? A probabilidade da vida ter se originado por acaso é comparado à probabilidade de um dicionário completo resultar da explosão de uma tipografia. O que ele está dizendo? Todo mundo aqui já leu um dicionário, não está ali bonitinho, organizado, né? A, B, até o Z. É isso que ele está dizendo. Está mais fácil, não é? Um dicionário, né? O acaso produzir ali um dicionário bonitinho do que produzir a vida humana. Entendeu? Mas claro que não. Ele fez uma brincadeira, uma piada, vamos dizer assim. Se nem um dicionário alguém teve que organizar, ele não apareceu ali por acaso, imagine a vida humana. Entendeu? Se uma pessoa teve que organizar aquele dicionário ali bonitinho de A a Z, imagine, foi Deus quem nos fez. É isso que ele está dizendo. Outro, Dr. Edward Mitchell, astronauta da Apollo 14, um dos primeiros homens a pisar na Lua. O universo é a verdadeira revelação da divindade. Um homem que esteve lá. Né? Que esteve lá. Olha o testemunho dele. O universo é a verdadeira revelação da divindade, ou seja, que Deus existe. Uma prova da ordem universal da existência de uma inteligência acima de tudo que podemos compreender. Palavras de uma pessoa que esteve lá. Entendeu? São Paulo, escrevendo aos Romanos, já dizia a mesma coisa. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. Olha o que São Paulo fala. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade, tornaram-se visíveis à inteligência por meio das coisas criadas. Muitos, contudo, conhecendo a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe rendem graças. Então, São Paulo já dizia lá na carta aos Romanos, vendo as criaturas, vendo o mundo, vendo o universo, vendo a natureza, você chega ao conhecimento de Deus, mas para isso você tem que... Isso aí, gente, não é nem... Isso aí é fé, mas também é razão. Não é só fé, também é fé, mas também é razão, gente. Você olhar para esse mundo e não enxergar Deus, me desculpe a palavra, mas é ser burro. Como é que pode uma coisa maravilhosa que é este mundo que nós vivemos não ter tido alguém por trás? Que é o que nós chamamos de Deus. Eu fico encantado com o mar, com as estrelas, com a lua, o sol, a chuva, como que o poder que Deus tem. Entendeu? Infelizmente alguns não se abrem, né? Fazer o quê? Paciência. É o orgulho do coração humano que cega, é verdade. Né? Nós somos orgulhosos, por quê? Porque muitas vezes o homem quer ser Deus. Então, o quê? Não tem humildade de reconhecer quem é Deus. É isso mesmo. Não há oposição entre a ciência e a fé, uma vez que ambas são obras do mesmo Deus. Eu já falei na aula passada. Tá? E a igreja utiliza a ciência para enriquecer a fé e alimentar a alma. Eu já falei também na aula passada. Né? A ciência, né? A fé sem a ciência, você fica fanático.
não é? Aí, infelizmente, vem o fanatismo. Agora, a ciência sem fé também é perigoso, porque aí, né, o homem se acha Deus. Aí usa a ciência para o mal, como a gente está cansado de ver, não é? Como eu já falei também na última aula, ok? Então, elas se completam e se auxiliam, ok? Não pode haver conflito entre ambas. Se existe, é por nossa culpa e não por causa delas. Então, é a gente que faz achar que a ciência e a fé são inimigos, mas não são. Aí aqui ele cita um documento do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes. Tá? Se a pesquisa de todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica e segundo as leis morais, a realidade nunca será oposta à fé. Então a igreja deixa o cientista pesquisar, desde que seja dentro da moral. Entendeu? Não vai pesquisar coisas aí, por exemplo, igual hoje, né? O povo hoje faz aí, beber de proveta, fazer crone, não é? Aí você já está querendo ultrapassar Deus, aí você já está querendo ir na área da fé. Por isso que a igreja conta tudo isso aí. Inseminação artificial, beber de proveta, trocar de sexo. Aí já está usando para o mal. Então ela tem que obedecer a lei moral, a moral. Entendeu? Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam do mesmo Deus. Aquele que tenta conhecer a Deus com humildade e perseverança, ainda que não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus. Então, o cientista sério, ele é conduzido pela mão de Deus. Deus usa ele. Não é? Fazendo com que elas sejam o que são. Então, gente, por exemplo, o Vaticano, ele possui 2 pontifícias academias de ciência. Você sabia disso? Existe no Vaticano lá 2 academias pontifícias de ciência para estudar, né? Como eu já falei, a fé de uma forma geral, tá? Nos conhecimentos da história, das artes, das línguas antigas, da física, química, paleontologia, hermenêutica, arqueologia e etc., que a igreja busca as luzes da razão para ver melhor o mistério da fé. Olha aí, então a igreja, ao mesmo tempo que ela procura, né, a fé, a revelação, ela também faz as pesquisas também para entender melhor a revelação. Por isso que andam juntas, né, a pesquisa e a fé. Por isso que muitos padres são cientistas, foram e são cientistas, entendeu? Pesquisadores. A Escola Bíblica de Jerusalém, por exemplo, mergulha a fundo nas ciências para poder compreender com exatidão a exegese dos textos bíblicos e assim por diante. É à luz da ciência que a igreja caminha para compreender melhor a revelação do sobrenatural, sem dispensar a graça de Deus. Então, primeiro é a revelação, primeiro é a graça de Deus, depois a igreja começa a pesquisar. Claro que não pode haver oposição entre a ciência e a revelação, não, claro que não. Não pode haver contradição, mas desde o momento que seja uma pesquisa séria, a igreja não é contra, entendeu? É exatamente a seriedade com que a Igreja Católica encara a ciência que conferiu a sua grande autoridade. Isso eu já provei aqui, já mostrei aqui pesquisas que fizeram no Brasil e no mundo onde comprovam isso. Que as pessoas sabem que a igreja é séria, porque a igreja não tem medo da verdade. Entendeu? Foi por isso que o Papa Paulo VI, em 1970, autorizou que os cientistas examinassem as relíquias eucarísticas de Lanciano. Eu já falei sobre isso. No dia de Corpus Christi aqui eu falei. Dos milagres eucarísticos que a igreja manda analisar. O Papa manda analisar, sem medo nenhum. O que é milagre, o que não é, não é. Então a igreja não tem medo da verdade. Foi por isso que o Papa João Paulo II e outros papas autorizaram as análises científicas para averiguar a autenticidade do Santo Sudário de Turim, que eu já fiz até um vídeo sobre isso. O que se torna cada vez mais confiável. Olha aí, tá vendo? A Igreja Católica não tem medo da ciência. Não, a igreja não tem medo.
pois sabe que ela é dom de Deus para o homem. Há centenas de universidades católicas em todo o mundo. Pena que a maioria hoje está contra a igreja. Os batalhões de religiosos foram e ainda são grandes estudiosos, não apenas de teologia. Por exemplo, para ser padre, você tem que estudar teologia e tem que estudar filosofia, para começar. Eu estudei um pouquinho de filosofia, confesso que eu não gostei muito, não é muito a minha praia, entendeu? Mas eu estudei um pouco de filosofia também, quando eu fiz teologia, entendeu? Aí aqui ele deu alguns exemplos. Por exemplo, São Domingos de Gusmão, no século XI, para enfrentar as tristes heresias da sua época, exigiu dos seus discípulos uma profunda dedicação aos estudos. Entendeu? O mesmo fez Santo Inácio de Loyola na época da Reforma Protestante com os jesuítas. Dom Bosco também com os salesianos. Então os santos, gente, eles sempre estudaram a fundo teologia, filosofia, não é? Então a igreja sempre estudou. Até hoje os padres estudam. Por outro lado, a ciência não pode caminhar sem a fé. Tá vendo? É a fé que confere os critérios éticos e morais para a conduta e para a aplicação dos seus conhecimentos. Então, olha o que a igreja diz. A ciência é bela, mas se for mal usada é devastadora. Por exemplo, as armas. O Deus deu inteligência para o homem e o homem usa a arma para matar os outros. Entendeu? O que mais tememos hoje é aquilo que construímos com as nossas próprias mãos e a nossa inteligência. Mas isso não é culpa de Deus e nem da ciência, é culpa do homem. É o coração do homem que está frio. Entendeu? Olha só que coisa linda que falou o Papa João Paulo II na encíclica Redentor dos Homens. Olha o que o Papa falou. O homem de hoje não está respeitando a primazia da pessoa sobre a coisa, da ética sobre a técnica, do espiritual sobre o material. Tá vendo? Então o Papa, gente, o Papa era muito inteligente, profundo conhecedor, estudioso, não só de teologia, mas também da ciência de uma forma geral. Então hoje o homem está colocando muito mais, não é? A técnica sobre a ética, o material sobre o espiritual e as coisas sobre as pessoas. Ou seja, está de cabeça para baixo, está invertido. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje. Olha o que diz o livro da sabedoria, lá no Antigo Testamento. Sabedoria, capítulo 13, versículo 1. São insensatos por natureza os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam reconhecer aquele que é, ou seja, Deus, e reconhecer o artista considerando as suas obras. Não sei se você entendeu. Lindo o que ele escreveu aqui, lá no Antigo Testamento. Pena que não tem esse livro na Bíblia Protestante, porque ele é maravilhoso. Então, como é que a gente reconhece Deus? Através das suas obras, da natureza, do ser humano, tudo aquilo que Deus criou. Então, se você não for a Deus, né, por aquilo que você enxerga, você não vai acreditar em Deus, porque você não vê. Entendeu? Então, como é que você crê em Deus? Através daquilo que você vê, né? Das criaturas, de nós mesmos. Né? Todos nós somos uma maravilha, né? Perante Deus. Né? Foi Deus quem nos criou. Mais católicos, cientistas convictos. Tá? Por exemplo, Louis Pasteur, você deve ter ouvido falar nele. Nasceu em 1822 e morreu em 1825. Fundador da microbiologia, descobridor da vacina que revolucionou a medicina e salvou tantas vidas. Olha só, hein? Que coisa. Certa vez ele viajava num trem rezando seu terço. Era a época do racionalismo na França, ou seja, que desprezava a fé, só acreditava naquilo que você podia provar. E tinha um cientista famoso rezando o terço no trem. É mole? Um jovem universitário que não lhe conhecia perguntou para ele: o senhor ainda acredita nisso? Ou seja, que ele estava rezando o terço. O senhor ainda acredita nessas coisas?
Não sabe que a ciência moderna desmascarou a fé e a igreja? Aí, tá vendo? Então, eles queriam destruir a igreja. O negócio deles é destruir a igreja. Ok? Então, Louis Pasteur lhe pediu mais explicações. Que ciência é esta que eu também me interesso pela ciência? O jovem então se prontificou a enviar alguns livros e pediu o endereço dele. Ao que ele lhe deu seu cartão pessoal, qual não foi a sua surpresa ao ler no cartão: Louis Pasteur, chefe do Instituto de Paris, ou seja, um dos maiores cientistas da França. Estava ali rezando o terço, o rosário, não é? E aquele homem ateu, aquele jovem ateu, não é? Chegou para ele achando que iria desmascarar, né? Falando, só acredita nisso, né? A ciência já acabou com a fé e com a igreja. Ele falou, não, senhor. Entendeu? Eu vou provar para você que não. Aí depois ele foi e evangelizou o cara. Entendeu? Outra coisa, outro fato bonito para encerrar a nossa aula de hoje, gente, porque isso fortalece a nossa fé. Entendeu? Outro fato aconteceu com o fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo, os vicentinos. O nome dele é Frederico Ozanam, que hoje é beato. Tá? Hoje já foi beatificado, vai ser canonizado qualquer hora dessa. Os vicentinos, gente, tem aqui na Matriz, São José do Avaí. Entendeu? Mas ele antes era ateu. Era um jovem estudante de Direito na Universidade de Sorbonne, em Paris. Também na época do racionalismo, que rejeitava a fé. Não existe fé, só acredita naquilo que eu posso provar. Então você não vai acreditar em Deus, você não vai poder provar Deus. Ozanam, um dia, ao entrar na Catedral de Notre-Dame de Paris, essa que foi destruída há pouco tempo agora pelo incêndio, entendeu? Viu um dos mais famosos professores da Sorbonne, André-Marie Ampère, descobridor do eletromagnetismo, que se iniciava rezando o rosário na igreja. Olha só. Então as pessoas falam que os cientistas não podem ir. Quantos médicos eu vejo na igreja? Graças a Deus. Quantos professores eu vejo na igreja? Eu vejo na missa? Graças a Deus. Então, gente, a igreja não é contra a pesquisa, a igreja não é contra você estudar, não. Pelo contrário, a igreja é sempre... vamos dizer, incentivou essas coisas. Esta cena mudou a vida de Ozanam, que de um jovem de pouca fé se tornou um grande e fervoroso católico. Hoje é beato. É mole? Ele disse um dia que aquele terço de Ampère, daquele cientista que estava rezando ali na igreja, valeu mais do que muitas pregações. Olha o que é o testemunho, hein? Olha o que o testemunho faz, tá vendo? Sou católico também porque a igreja valoriza a ciência e também através dela busca o equilíbrio e a paz. Então, se você é um católico convicto, você é um católico equilibrado, entendeu? Então você não é um fanático. Eu não sou um fanático, não. Por isso que você pode sentar e dialogar com uma pessoa. Tem gente que só olha para frente. Não olha para o lado nem para trás. Né? Tem gente que você não pode conversar. Não aceita diálogo. Entendeu? Então você tem que ser uma pessoa equilibrada. Você não pode deixar a fé te tornar fanático. Entendeu? Então, olha que coisa bonita. E eu só vou encerrar, gente, dando o nome também de alguns cientistas que infelizmente não eram cristãos. Infelizmente, esses não se abriram para a graça de Deus. Falavam bem de Jesus, entendeu? Jesus era um grande homem, né, que era um homem maravilhoso, mas não rejeitaram Jesus, rejeitaram a igreja, falaram inclusive mal da igreja, não é? Mas eu quero colocar pelo menos o nome deles aqui, tá bom? O primeiro deles é o chamado Renan. Esse Renan, ele era um racionalista e materialista. Nasceu em 1823 e morreu em 1892. Entendeu? Infelizmente, ele até falou algumas palavras bonitas de Jesus, mas
não acreditava, né, que Jesus era Deus, ok? Vou colocar só o nome deles aqui e a data que eles viveram, tá? Outro, Loise, o apóstata moderno, é outro também, entendeu? Harnack, chefe do racionalismo alemão, também não acreditava em Jesus como Deus. 4. Werlin também não acreditava em Jesus como Deus. George Tyrrell também não acreditava em Jesus como Deus. J. Middleton Murray também não acreditava em Jesus como Deus. Augusto Sabatier, pai do modernismo francês, também não acreditava. Channing também, né, que negou radicalmente a divindade de Jesus. Olha aí, não acreditava que Jesus era Deus. Bossuet, né, Bossuet também não acreditava em Jesus como Deus. Johann von Goethe também não acreditava. Jean-Jacques Rousseau também não acreditava em Jesus como Deus. Pai do iluminismo francês. Strauss, inimigo feroz do catolicismo, olha só, hein? Declarava abertamente ser inimigo da igreja. Que coisa, hein? E tem gente que segue esses pessoal, cuidado, hein? E muitos outros, gente, tem muitos outros aqui, mas eu acho que só esses aqui já tá bom. Então todos esses não acreditavam em Deus, infelizmente, é a miséria humana, tá bom? Então, gente, eu acho que já consegui colocar aqui o que eu queria colocar, não é? Sobre a ciência e a fé. Mas eu vou fazer ainda um terceiro e último vídeo. Aí eu vou pegar temas específicos, que são temas de ciência que as pessoas usam para fé. Tá? Eu já falei que a questão do vida fora do planeta. Os dinossauros existiram ou não existiram? Não é a Bíblia que vai falar isso. Né? Isso aí é a ciência que vai falar. Né? Então tem alguns assuntos aí que nós vamos abordar, né, que tem a ver com a ciência, e o povo, né, infelizmente, acha que a Bíblia vai responder todas as perguntas, mas a Bíblia não vai responder todas as perguntas. A Bíblia é um livro de fé, de religião, não é um livro de ciência. Então eu quero falar sobre isso nesse terceiro e último vídeo, que nós vamos fazer se Deus quiser. Por enquanto, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.